Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no primeiro livro dos profetas maiores, Isaías. Vamos juntos explorar a introdução desse livro fascinante, entender o contexto da época em que ele foi escrito e, claro, falar de algumas das suas mensagens mais poderosas. Pode parecer uma pergunta um pouco estranha, né? Afinal, estamos falando de tanto tempo atrás. Mas a verdade é que a mensagem de Isaías é tão forte que atravessa milênios. E para a gente entender por que ela ainda importa, primeiro a gente precisa fazer uma viagem no tempo, lá para o mundo em que ele vivia. Pois é, para responder àquela pergunta, a gente precisa entender o cenário. E olha, não era um mundo tranquilo não, viu? Pelo contrário. Era uma época de muita, mas muita instabilidade política, com ameaças por todos os lados. Era literalmente um mundo em crise. Ok, vamos situar isso melhor. Isaías viveu e pregou lá no século 8 a.C. O que isso significa na prática? Bem, foi um período em que um rolo compressor chamado Império Assírio estava surgindo, uma superpotência que estava basicamente redesenhando o mapa da região à força. E para complicar ainda mais a situação, a nação de Israel estava rachada, dividida em duas. Tinha o reino do norte, chamado de Israel, e o reino do sul, chamado de Judá. A Assíria já tinha passado por cima do reino do norte, levando o povo como escravo. E Isaías, ele vivia e profetizava no sul, em Judá, bem no olho do furacão. E é exatamente no meio dessa tempestade toda, no meio do medo e da incerteza, que surge uma voz poderosa, a voz do profeta Isaías, trazendo uma mensagem de Deus diretamente para o seu povo. E olha, tudo começa com o próprio nome dele, Isaías. Em hebraico, esse nome significa "O Senhor é a salvação". Isso não é só um detalhe, não. Esse nome é, na verdade, um resumo perfeito da mensagem central do livro inteiro. Mas, afinal, o que é um profeta? A imagem mais forte que a gente pode ter é essa. Ele é a boca de Deus. O profeta é o porta-voz, a pessoa que comunica a mensagem divina sem filtros, diretamente para o povo. Existe um exemplo bíblico clássico que deixa isso super claro. Lembram de Moisés, quando ele disse a Deus que era pesado de boca, que não sabia falar direito? O Senhor mandou Arão, seu irmão, para ser a boca de Moisés. Arão falava por Moisés, da mesma forma que o profeta fala por Deus. Esse é o modelo. Então tá, se o profeta é a boca de Deus, qual era a mensagem que Deus queria passar por meio de Isaías no meio daquele caos todo? Era, na sua essência, uma mensagem de salvação. A mensagem de Isaías tinha meio que duas faces. Por um lado, era um alerta bem sério, um chamado forte ao arrependimento, mas por outro lado, trazia uma promessa incrível de esperança, lembrando o povo que Deus não os abandonaria e que aquele cativeiro um dia chegaria ao fim. Para o pessoal de Judá, o aviso era urgente. Eles tinham visto com os próprios olhos o que aconteceu com seus irmãos do norte, que foram conquistados pela Síria. Isaías estava ali alertando que um destino parecido os esperava nas mãos da Babilônia se eles não se voltassem para Deus. Mas e aqui está o ponto-chave, a grande virada. A mensagem de Isaías ia muito além dos avisos políticos da época. O foco principal dele, a profecia que o tornou tão importante, era sobre a vinda do Messias. Ele nos mostra um Deus que está totalmente envolvido com seu povo, traçando um plano para a salvação definitiva de todos. O impacto de Isaías, claro, não terminou ali com a vida dele. O seu legado ecoou através dos séculos e foi fundamental para moldar as fés judaica e cristã. Vamos ver como isso aconteceu. E esse número 1 aí na tela, o que ele quer dizer? Quer dizer que Isaías é o livro do Antigo Testamento mais mencionado no Novo Testamento. Mas por quê? Porque os autores do Novo Testamento e o próprio Jesus viram nas palavras de Isaías as profecias mais claras sobre a vinda, o sofrimento e a glória do Messias. Isso mostra o tamanho da importância dele. E aqui vai uma curiosidade bem legal. No Antigo Testamento, a palavra profeta não era a única usada, sabe? Eles também usavam outros títulos, como vidente, ou seja, aquele que vê além, e também homem de Deus, que em hebraico é Ish Elohim. E tudo isso nos traz de volta à nossa pergunta lá do começo. No mundo que também vive cheio de crises, tanto pessoais quanto globais, será que essa mensagem antiga de que o Senhor é salvação ainda tem algo a nos dizer? Fica aí uma reflexão para a gente levar. Bem, nossa introdução a Isaías chega ao fim por aqui, mas o estudo mesmo está só começando. A mensagem de salvação no meio da crise proclamada há 2.700 anos continua mais viva do que nunca. E para que a gente possa continuar aprofundando juntos nesse estudo diário, fica o convite. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada.
Que Deus abençoe a todos.